Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom estarmos juntos. É uma alegria poder conversar com você mais uma vez. Estamos no quinto dia nessa caminhada lendo o livro de Provérbios. Provérbios tem muitas lições, Provérbios tem muitos ensinamentos, mas hoje o capítulo 5 é um capítulo muito especial. O capítulo 5, ele apresenta, em suma, dois grandes ensinamentos. O primeiro, o capítulo 5, fala admoestações, ou apresenta admoestações contra o adultério. E, em segundo lugar, ele apresenta ensinamentos para fortalecer a família, o casamento, conforme Deus criou. Poderíamos dizer que a base do Provérbios, capítulo 5, está em Hebreus, no capítulo 13 e o verso 4. Então, antes de começar a ler Provérbios capítulo 5, eu quero ler este texto. Mas vamos orar primeiro? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrir a Tua palavra. Dá-nos a segurança de poder entendê-la como o Senhor deseja. Ilumina a nossa mente com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, amigo. Abra a sua Bíblia em Hebreus. Lá no livro de Hebreus, eu já anotei e marquei aqui, capítulo 13, e o verso 4. Diz a Bíblia assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Percebeu? Deus exalta o casamento e Ele exalta a relação sexual no casamento. Sabe por quê? Vou ler de novo. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, seja o casamento, bem como o leito sem mácula. A palavra leito sem mácula é uma tradução da palavra coito, que deu origem à palavra coito em português, ou relações sexuais. Então, é como se o texto, como não, ele está falando isso, digno de honra entre todos seja o casamento, bem como as relações sexuais realizadas no casamento, no contexto, no compromisso do casamento. Por quê? Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Impuros, quem pratica relacionamentos sexuais antes do casamento. A palavra impuro é a tradução da palavra porneia, aquele que pratica atos ilícitos sexuais, ou seja, atos físicos ou através da pornografia. E também há uma condenação para os adúlteros. E é justamente sobre o casamento e sobre os adúlteros que fala Provérbios capítulo 5. Há uma condenação àquele que pratica o adultério. E há aqui então vários versículos falando sobre esse assunto. Leia com calma depois, sente-se, leia e medite nesse capítulo. Ele é então uma proteção para a família. Ele diz assim, ó: filho meu, atente à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição. Os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Ele está como apresentando aqui a tentação como algo doce, como algo bom a ser praticado. E é assim que a tentação se apresenta. Então depois ele diz, mas o fim dela é amargoso, como absinto. Então no início parece doce, mas depois é amargo. Os seus pés, os pés da mulher adúltera, descem à morte, uma alusão à destruição, ou seja, conduzem à destruição. Os seus passos conduzem ao inferno. A palavra inferno também pode ser entendida como sepultura. É uma tradução de uma palavra que significa sepultura. Ela não pondera a vereda da vida. E aí o texto vem dizendo, né? Anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, não te desvie as palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da sua porta. Quando ele usa a expressão, não te aproximes da sua porta, ele está se referindo a manter-se longe da tentação. Então aqui ele apresenta dois personagens, um homem e uma mulher. Obviamente que aqui ele está falando da mulher adúltera.
a mulher que tenta, a mulher que trai. Mas como o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, um homem, e está sob a perspectiva de um homem, obviamente que nós podemos entender os princípios também do modo oposto, ou seja, Deus está condenando a mulher adúltera, mas Ele também condena o homem adúltero. O que Ele está condenando em si não é a pessoa, mas o ato do adultério. E depois ele continua dizendo o seguinte: se você não quer então cair em tentação, não se aproxime da tentação, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. A Bíblia, com comentário, a Bíblia de estudo Andrews, o comentário que ela coloca aqui embaixo sobre essas duas palavras é muito interessante. Para que não des a outrem, ou seja, aqueles que podem escarnecer de você, a sua honra, ou seja, o seu respeito próprio, e a cruéis. Quem seriam esses cruéis? Pode ser a ira de um marido ciumento, pode ser a escravidão do pecado sexual, ou pode ser a dor do remorso. Talvez esteja falando nesta hora para alguém que teve sua família destruída por um ato impensado. Porque você tentou a felicidade, buscar a felicidade com uma outra mulher que não a sua esposa, ou com um outro homem que não o seu marido. No início, a tentação é doce, como Provérbios fala no início, né? Mas depois ela é amarga. Quanta tragédia, quanta dor, quanto sofrimento por causa de um adultério. Famílias são destruídas, filhos perdem a referência, líderes religiosos perdem o seu ministério, tudo porque se afastaram de Deus e se aproximaram da tentação. A tentação pode ser vencida se eu me agarro nas mãos do Senhor. Provérbios fala muitas vezes de nós não considerarmos a grama do vizinho mais verde, mas de valorizarmos a esposa que Deus nos deu. Veja o que diz o versículo 15. Bebe a água da tua própria cisterna, ou seja, valorize a sua esposa, valorize o seu marido, elogie o seu cônjuge. Dê um presente para o seu cônjuge de vez em quando. Escreva bilhetes elogiando o seu cônjuge de vez em quando. Beba a água da sua própria cisterna. O que o Provérbios está dizendo é: cuidado, meu amigo, cuidado, porque a paixão é cega. No versículo 18 ele diz: seja bendito o teu manancial, seja bendito a tua casa, seja bendito o teu lar, seja bendito o teu casamento, alegra-te com a mulher da tua mocidade. E ele usa as seguintes palavras no versículo 19: saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Ou seja, a relação sexual foi criada por Deus para ser uma bênção para um homem e uma mulher dentro de um contexto do casamento. Mas quando um homem olha para fora, acha que a grama do vizinho é mais verde, começa a valorizar a outra pessoa e a desvalorizar a sua companheira, o seu cônjuge, então a semente do adultério, a semente da infidelidade começa a ser plantada dentro do casamento e destrói uma família. Lembre-se que a paixão, ela vem como um fogo devorador, mas logo passa. O amor, no entanto, cresce, vai crescendo aos poucos. Eu gosto muito de uma poesia, um texto escrito por Augusto Cury sobre a diferença entre o amor e a paixão. E eu quero ler para você esse texto porque acho que tem a ver com Provérbios capítulo 5. Está aqui no meu celular. O texto, ele diz o seguinte: vejam só, a paixão é insegura, o amor confia. A paixão controla os passos, o amor incentiva a caminhada. A paixão é ciumenta, mas o amor torce pelo sucesso do outro. A paixão corrige em público e elogia em particular. Mas o amor faz o contrário. O amor elogia em público e corrige em particular. A paixão é agitada, é agressiva. O amor é calmo e protetor. A paixão produz o individualismo, mas o amor é a individualidade. A paixão gravita na própria órbita, mas o amor pensa nos outros. A paixão é instável, o amor é estável mesmo diante das contrariedades. A paixão é ansiosa, o amor é tranquilo. A paixão se amedronta com a tempestade, mas o amor vê na chuva uma oportunidade para lançar as suas raízes. A paixão produz rompimentos traumáticos,
mas o amor sempre dá uma nova chance. A paixão cobra muito, mas o amor entrega muito. A paixão aprisiona os apaixonados em torno de si, mas o amor liberta, faz o companheiro enxergar as oportunidades. A paixão faz chantagens, mas o amor não pressiona. Eu queria levar você a meditar nisso, a importância do amor que vem de Deus. Provérbios capítulo 5, ele ainda diz o seguinte: filho meu, veja aqui a ordem, a exortação, né? Filho meu, por que andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Por quê? E aí o Provérbios capítulo 5 termina com algumas lições para a gente. Para que a gente possa valorizar a nossa casa, valorizar o nosso lar, valorizar a nossa família. Ele termina dizendo assim: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. Ou seja, ele colhe o que ele plantou. E com as cordas do seu pecado, dos seus próprios atos, das suas decisões, ele será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. O que o texto quer dizer? Ele morrerá por desobedecer. Então há dois caminhos. Ou nós somos fiéis a Deus, valorizamos o cônjuge que Deus nos deu, amando, respeitando, elogiando, orando por ele, ou nós começamos a olhar para outras pessoas, outra mulher, outro homem, introduzimos a semente da infidelidade dentro do lar e colhemos as consequências terríveis de um lar destruído, da doença que é instalada, de filhos que são abandonados. Eu quero orar pela tua família, tá bom? Pelo teu casamento hoje. Pelo teu casamento, para que você seja feliz e para que você seja fiel. Vamos orar? Junta suas mãos agora, num símbolo de unidade com o Senhor, e vamos orar. Bondoso Deus, nesse momento eu quero orar de maneira muito especial por todas as famílias, por todos os lares, por todos os casamentos, para que sejam fiéis, para que respeitem, amem e aceitem o cônjuge dado pelo Senhor, para que haja felicidade, compreensão, amor, comunicação, amor mais do que paixão dentro do lar. Eu oro pedindo as tuas bênçãos, a iluminação do teu Santo Espírito, pois oro no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, doador da família e do amor. Amém.